Eu fui aluno da Escola Superior de Educação Física, em 1971. Como é que foi essa vivência? Me formei em Educação Física. A minha vivência dentro da escola faz parte, hoje em dia, da minha vida. Talvez vocês não acreditem, eu todos os dias, eu penso na minha vida universitária. Porque eu entrei muito coroa, muito velho para a escola. Aos 33 anos, quando eu fiz o vestibular, tinha professor que tinha 28 anos. Porque eu passei uma época muito grande da minha vida sem estudar. A gandaia, como se diz. Aí eu inventei de fazer esse vestibular na URGS, passei, e aquilo ali eu me renovei. A partir da Escola de Educação Física, eu fiz todos os cursos paralelos que nos ofereciam de arbitragens de esportes. Eu sou árbitro de basquetebol, de voleibol, futebol e judô. E através, principalmente do voleibol, eu conheci, pode ter certeza do que eu estou dizendo, eu fui em todas as capitais brasileiras. Todas. Eu, com a minha condição financeira, não tinha condição, no máximo eu tinha condição de ir a São Leopoldo. Mas eu viajei o Brasil inteirinho através do esporte. Quer dizer, diante de uma vida dessa, como é que uma pessoa pode esquecer a escola? Não tem possibilidade. Como eu estava dizendo para as meninas hoje, até hoje eu frequento anonimamente esse local aqui e a Escola de Educação Física. Eu passo, no mínimo, uma vez por mês eu passo lá. Só por passar, para olhar. E em cada canto da escola, eu paro para relembrar as coisas que ali eu vivi. Coisas inesquecíveis para mim, né? Eu vejo pessoas que trilharam comigo os 3 anos da escola, muitos dos quais eu relembro com muita saudade, porque já partiram, mas aquilo ali é uma religião. Eu volto lá e, inclusive, verifico o progresso que a Universidade Federal implantou dentro da Escola de Educação Física. Porque, na época, a gente não tinha nenhuma pista de atletismo. A gente corria num local que tinha, parece que no máximo 200 metros. Não, eu não cheguei a pegar. Quando me formei, nós não tínhamos a pista nova. E, de vez em quando eu vou lá dar minhas corridas, com 71 anos, mas eu continuo correndo. Caminhando, porque às vezes 71 anos já pesa, né? Mas eu continuo dando as minhas caminhadas e rememorando, fazendo uma reciclagem das coisas lindas que eu passei ali. Nunca. Talvez eu tenha que, se eu perder a memória, eu vou esquecer aquilo. Não há possibilidade. Aquilo ali é a minha vida. E só passei por ali como estudante. Que muitos dos meus colegas da minha turma, hoje o diretor, me parece que é o Ricardo Peterson, da minha turma. O Ricardo Peterson da minha turma. Vários que estão dirigindo lá departamentos que a gente tinha aula naquela época, hoje eles dão aula. O professor Adroaldo Gaia deve dar aula lá ainda. Vários colegas. E eu só fui aluno. Me formei, depois eu fiz 2 pós-graduações, que foi de voleibol e de futebol, porque eu fiz curso, além dos cursos de arbitragem, eu fiz cursos técnicos. Eu sou formado em futebol e voleibol. E não existe a menor possibilidade da gente esquecer daquilo ali. De modo algum. Aí eu retorno à pergunta que tu me fez, qual é o meu vínculo?
É total. Aquilo ali pode ter certeza de uma coisa que é praticamente a minha casa. Eu, quando estou numa sala na minha casa, no meu quarto, quem é que não se sente bem dentro de uma peça dentro da sua casa? É o local que a gente repousa, que a gente se tranquiliza. A escola de educação física, para mim, é a mesma coisa. Se eu disser para vocês que de vez em quando eu vou lá e me sento num banco daqueles e fico lá meditando, relembrando. E aqui vai um aviso para o professor Jaime Werner dos Reis, que foi meu professor de natação. Até o local que tinha a piscina lá, que eu tomava mais água do que a água que a gente tinha que nadar, porque eu era um afogado, né? Muitas vezes eu estou parado ali me lembrando do tempo que eu fazia as minhas aulas de natação ali. Que com todo o esforço que o professor Werner dos Reis, que é o famoso peixinho, fez, lamentavelmente nunca consegui aprender. O meu estilo de natação era prego, larga na água e vai para o fundo. As instalações físicas da Escola de Educação Física eram relativamente precárias. A gente só tinha um prédio que até hoje ainda existe, que parece que ali está o gabinete do Ricardo e de algum departamento, mas você pode ver hoje, está cheio de departamentos e salas de musculação, tudo tem, piscina térmica, isso tudo aí, naquela época, esses locais eram locais ermos. O local da piscina térmica hoje era um local que ninguém ia. Perto da piscina térmica tem um campo de futebol, isso aí não existia, era mato, só mato, não se chegava lá. As instalações eram precaríssimas, tinha algumas salas de aula na parte superior do prédio, o prédio do ginásio de esportes, e eu não me lembro de mais nada. Tinha um bar, que era ali por perto do ginásio, praticamente não tinha mais nada. E a piscina que era ao lado do prédio esse que ainda existe até hoje, que foi um dos primeiros, que era uma piscina que me parece que era de 12 metros, uma piscina. Na realidade nem se chamava de piscina, porque o pessoal que curte a natação chamava aquilo ali de tanque. Era um tanque, porque apesar de que mesmo tendo tanque, muita água eu bebi desse tanque, sem dúvida nenhuma. E de prédio era só isso, não tinha praticamente nada. E tinha no palco, isso eu me lembro, no palco do ginásio, era um ginásio que tinha um palco, então o palco, o pessoal do judô, o professor Lucena, Bugre Ubirajara Lucena, que era o coordenador do judô, utilizava aquilo ali para dar judô para a gente. E tinha também uma armação de ginástica, tinha até umas argolas. Todo e qualquer cantinho o pessoal utilizava, porque simplesmente não tinha nenhum tipo de tratamento, o curso de educação física. Hoje, chega lá, tem tudo, né? Laboratório de pesquisa, inclusive os laboratórios de pesquisa hoje da Universidade Federal lá da Educação Física, até clubes de futebol vão lá utilizar para fazer testes dos seus jogadores. Naquela época, teste não existia, era só aquela pistinha ali de 200 metros, que inclusive se fazia até provas de vestibular ali. A minha prova de vestibular, que eu tinha que correr 1.500 metros, foi feita ali. Então ficava ali os examinadores contando quantas vezes a gente passava ali, porque me parece que era 200 metros. Nem sei se era isso. Ali mesmo tinha uns locais que a gente fazia o salto em altura, que você tinha que no vestibular passar 1,20 m. Não, a corrida não era 1.000, era 800 metros em 3 minutos. Isso eu me lembro. Salto em altura, arremesso de pelota
E surpreendentemente, não sei se isso aqui é uma crítica, surpreendentemente eu tenho uma parenta que hoje está na educação física e diz que não se faz mais prova física. Então o professor de educação física ele não precisa mais fazer prova física. É só o exame intelectual, né? Nós saíamos dali, da prova física, a prova da piscina nós não podemos fazer ali. Eu fiz no Petrópolis, no Grêmio Náutico União. Grêmio Náutico União, que era uma piscina térmica. Lá nós fizemos o vestibular de natação. E as outras provas de terra foi feita ali. E depois a gente partia para o exame técnico, o escrito. Essa era a prova da Universidade Federal da Educação Física. E com 33 anos passei. Eu fui admitido no ITERS, Instituto Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 4 de abril de 1953. Eu vim trabalhar, porque naquela época existia o cargo de menor. Eu já tinha 15 anos, então eu vim fazer um trabalho de buscar papel na secretaria, um certificado. A gente aqui na seção de química, onde eu trabalhava lá, tinha um departamento que fazia análise de tudo quanto é produto, e até parece que ainda existe isso na Cientec. Se fazia análise de tudo. Então, a gente fazia análise de um barro lá, né? Barro. E lá na seção de química eles faziam o relato, batiam um boletinzinho e eu pegava aquele boletinzinho e trazia aqui no prédio de vocês, aqui no museu, que era um prédio contíguo, que era a secretaria que fazia o certificado oficial, que levava então o resultado para a empresa que tinha solicitado. Isso a gente fazia de água, concreto, solos, todos esses. E eu era o que fazia esse trabalho. Quando um químico, um técnico pedia um livro, eu vinha com um papelzinho aqui na biblioteca, que é ao lado também nos fundos do museu, que tinha a biblioteca, e eu vinha buscar livros aqui. Esse era o meu serviço. E com o tempo, a gente vai ficando mais experiente. Aí eu me lembro com muita emoção que um dia o meu chefe, eu era o que trabalhava sentado ali para carregar aqueles papeizinhos, o meu chefe, Magalhães, ele pediu para mim bater a máquina, os cartões de ponto dos funcionários. Então ele me deu uma máquina Adler, nunca me esqueço, máquina Adler. E eu comecei a bater os cartões, todos os meses tinha que bater os cartões dos funcionários. Foi o meu primeiro serviço de datilografia. Aí eu fiquei empolgado com aquilo, bater máquina, hein? Hoje em dia falar em computador e bater máquina, tem gente que nem sabe o que é máquina de escrever, né? E eu comecei a bater os cartões ponto dos funcionários. E dali eu fui pegando gosto, e depois que bati os cartões, eu pegava um papel e ficava fazendo, e fui aprendendo. Eu sei que, resumindo, eu acabei, depois de alguns anos, eu fiquei encarregado daquele setor. O Magalhães, esse foi para um outro setor, e eu tomei conta da portaria do serviço de química. Já foi um degrau, né? Já avancei bastante aí. E depois daí eu fui transferido, depois de algum tempo, eu fui transferido para a seção de concreto. Mais em função de indisciplina, porque eu andei brigando lá até desrespeitei um técnico, por causa de uma bobagem lá, e naquela época também existiam os pintacuda, como existe hoje, né? Só que a gente não usava droga, naquela época não tinha isso. Então eu fui transferido para uma outra seção, porque como a minha mãe, Carlinda, ela era servente, ela fazia limpeza aqui no tecnológico, ela que nos colocou lá. Então, em consideração a ela, que era uma pessoa muito benquista, apesar de ser muito humilde,
eles não me botaram na rua, simplesmente porque eu era naquela época eu era um contratado. Podia me botar na rua, mas em consideração a minha mãe, eu fiquei trabalhando no mesmo local. Mas aí vão se ver livre desse joio aí e mandaram lá para o concreto. Aí eu fiquei trabalhando no concreto, fazendo o mesmo trabalho, já datilografando certificados. Nessa época eu já fazia o serviço de datilografia bem feito, tinha aprendido direitinho. E fiquei no concreto até 1970, 71, foi quando eu fiz o vestibular para a URGS. E no primeiro ano, eu fiquei trabalhando ainda no tecnológico, mas como o meu curso na escola era pela manhã, e aqui no tecnológico eu tinha um expediente total, eles não aceitaram muito essa história, então eu tive que arrumar um outro lugar para trabalhar, né? Aí eu consegui, junto com o diretor do Departamento de Educação Física e de Esportes, eu consegui uma transferência para a Secretaria de Educação, que lá eu trabalhava de tarde e fazia a escola de Educação Física pela manhã. Então você acabou saindo daqui. Aí eu saí daqui em 18 de dezembro de 1972. Eu fui admitido na Secretaria. Porque a minha transferência foi assim, não é como hoje que a gente batalha. Eu saí daqui, eu tinha, parece que 2 horas por dia para procurar um emprego. Aí eu fui ali na Secretaria de Educação, falei com o diretor, e ele disse assim, vem trabalhar aqui amanhã. Bem assim. Aí no outro dia eu peguei meus bandangos e fui para lá. A Escola de Educação Física é memorável. Naquela época, a Ipiranga, essa companhia de petróleo, ela fazia umas gincanas. Só que a gincana da Ipiranga era assim, a gente se inscrevia, tinha que colocar o número dos carros, aquele negócio de buscar as tarefas, né? E eles colocavam os postos da Ipiranga à disposição, tu botava gasolina ali a hora que tu queria durante toda a gincana. Era uma maravilha, né? Todo mundo se abastecia ali. E a gente passava a noite inteirinha atrás dessas tarefas. E a sede, vejam bem, a sede da nossa equipe da Educação Física, sabe onde é que era? No escritório do Rubens Hofmeister, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Ele colocou a federação à nossa disposição. Lá nós pegávamos as tarefas e levava para lá para no outro dia fazer aquela contagem. Vocês têm ideia do que é uma gincana, festa, né? É uma verdadeira festa. A gente nem estava dando muita bola para aquelas tarefas, mas era para o festerê que os universitários faziam. Mesmo eu tendo já os meus 34, 35 anos. Mas estava vivo, né? A gurizada que era da minha turma, era tudo garoto de 18, 19 anos. Bom, começa por o seguinte. Qualquer pessoa que você falar, naquela época, que estudou comigo, todo mundo me conhecia, sabe como? Velho. Eu era o mais velho da escola. Eu acho que mais velho do que eu na escola era só o diretor. Só o diretor. O resto tudo era gurizado, moleque, como hoje todo mundo é. Talvez naquela época, 1972, vocês acreditam que essa palavra não fazia parte do vestibular, do vocabulário da gente, preconceito? Eu não me lembro disso. Hoje qualquer coisinha está na mídia, né? Naquela época eu nunca me lembro de alguém ter falado de preconceito. E só que tem um detalhe. Eu era até uma referência, porque eu era um cara porque eu era muito velho, eu era muito dedicado. Então, qualquer intervalo de aula, tu podia procurar o Dilmar onde é que ele estava? Correndo. Eu tinha um preparo físico incrível. Não participava de competição, nunca gostei de participar de competição, mas para correr como eu corria, só os atletas mesmo. E eu era apenas um funcionário. Eu saía dali da escola e ia para o meu trabalho. Isso aí eu tenho 71 anos e eu nem sei se eu posso dizer isso aqui,
para caminhar comigo hoje, vocês 4 aí com as idades de vocês, eu duvido que vocês caminhem comigo. Para exemplificar, eu tenho uma casa no balneário do Magistério, que daqui até lá dá 116 quilômetros, aqui do Partenon. Eu fui a pé até lá, caminhando 8 dias. Só pela manhã, né? Só durante o dia. De noite eu parava para dormir. A pé. E essas caminhadas que eu faço. Esse meu primo que está me acompanhando hoje, mora em Belém, quase em Belém Novo. E agora, semana passada, eu fui na casa dele aqui do Partenon, fui a pé até lá. Eu estou trazendo hoje para o pessoal aqui do museu umas fotos que eu consegui com um fotógrafo, amigo meu daquela época. E Pedro Stroyer, já falecido, era o nosso fotógrafo que fazia o trabalho de qualquer solenidade, qualquer trabalho aqui, ele tinha um estúdio. Esse estúdio ficava aqui no fundo do museu, na seção de metais. Ele tinha um estúdio ali ele fazia, revelava as fotografias, e eu consegui essas fotos que eu estou cedendo para o museu. Prédios, o único que sobrou foi esse aqui do museu, que antigamente nós chamávamos de sala de máquina. E aonde vocês estão instalados hoje, era a seção de estruturas, dirigida pelo Dr. Danilo Schmidt. Era uma seção que fazia o trabalho de ensaios também. Aliás, a seção de estruturas aqui, da época tecnológica fazia o controle técnico de obras, inclusive aquela ponte que liga o Paraguai ao Brasil, foi feita, o controle técnico foi feito aqui pela seção de estruturas, que hoje é a sede do museu. E de fora desse prédio não existe mais nenhum, a não ser a seção de química lá, que é do Instituto de Química, né? Sobre nossos prédios, e olhando aqui as instalações do museu, a gente fica impressionado de ver o design, né? As mesas, sem falar em informática, que isso aí naquela época, eu acho que só o Einstein que conhecia, né? Naquela época não se falava em computadores, era até uma palavra feia de dizer computador. E os nossos prédios aqui eram pavilhões de madeira. Há pouco tempo eu vi uma polêmica sobre cestas de lixo que se comprou há 850. As nossas cestas de lixo naquela época era uma caixa de papelão que vinha uns corpos de prova. Serve, bota aí para nós botar de lixo. Isso os pavilhões de madeira. Aliás, muitos funcionários do tecnológico entraram com processo de insalubridade, porque todos os prédios eram insalubres. Eram prédios praticamente pavilhões de madeira, né? Então eu estava contando para elas que eu arrumei uma namoradinha uma vez que ela se preocupava muito com essa mas qual é onde é que tu trabalha? Qual é o prédio que tu trabalha? Eu trabalho no tecnológico e tal. E um dia eu trouxe ela aqui, ela só não me bateu, porque naquela época as mulheres não batiam nos namorados. Hoje elas viram a cara e dão um tapa e vão embora, né? Ela ficou impressionada, disse, mas tu trabalha nisso aí? Pois é, eu trabalho aqui nisso aí. Ela não quis nem entrar para ver, porque era simplesmente um depósito, né? Eram os depósitos. Talvez o único prédio de alvenaria que tinha aqui, continuava sendo esse aqui, o resto tudo era de madeira, que foi construído praticamente, isso aqui acho que foi construído em 1941, 42, e nós utilizávamos ali funcionava a secretaria, tudo funcionava ali, concreto, metrologia, tudo são órgãos que funcionam até hoje, mas naquelas condições, né? Nós tínhamos ao lado aqui do prédio de vocês, nós tínhamos até um cofre, que aqui devia ter o quê? Uns 80 centímetros de espessura, né? Um cofre para guardar documentos, aqui ao lado do museu. E a minha namorada me abandonou, né? Não, eu vou namorar um cara que trabalha numa pocilga dela. A URGS é uma emoção.
Resumindo, minha vida.